Tá no ar a partir de agora mais um episódio, mais uma edição do Sem Retranca da Bandeirantes Goiás no YouTube, da Bandeirantes Goiânia no rádio, no FM 98.7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia. Você pode conferir mais um episódio do Sem Retranca em todas as plataformas de áudio da Bandeirantes Goiânia. Meu muito obrigado, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E o convidado da vez a partir de agora, aliás, eu tenho um carinho muito especial, devo muita gratidão ao pai dele, diga-se de passagem, que me ajudou a crescer profissionalmente, me deu grandes entrevistas e, diga-se de passagem, um dos maiores presentes como jornalista. Mas isso é assunto para daqui a pouco, porque eu quero apresentar o convidado da vez do Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Eu tô de frente com esse menino aqui, como cresceu, viu? Enzo Costa, o filho do ídolo Fernandão, que brilhou no Goiás e também no Internacional. Enzo, seja bem-vindo aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. Eu quero que você se sinta muito, mas muito à vontade. A casa é tua, não é entrevista. Eu quero bater um papo. Eu tô feliz porque você cresceu muito e eu vou te falar uma coisa, mas eu quero falar daqui a pouquinho. Que bom te receber aqui no Sem Retranca, tá tudo bem? Tudo certo, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aqui. Já vi algumas coisas na internet, já me mandaram também, então espero que seja uma conversa legal aí. E você gostou do que você viu, do formato, a primeira impressão? Sim, não, é mais leve, mais tranquilo, não tem muito essa coisa de entrevista, né? É mais tranquilo. Ô Enzo, parece que o jogador fica mais à vontade quando ele vem para um ambiente desse aqui. Ou é impressão minha? Não, pode ser assim, eu falo por mim, né, que talvez assim, mais informal, às vezes a gente se sente mais à vontade, até porque a gente sabe que nada que falar vai tirar de contexto, que tem muito isso, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa tira de contexto ou muda às vezes uma palavra e aí já dá uma polêmica danada. Então, assim, também mais descontraído, a gente sabe que não tem risco disso acontecer, né? Aí, geralmente, a gente se sente mais à vontade. Que bacana, a gente tá batendo papo com o Enzo Costa. Aliás, tá trilhando agora a carreira como jogador profissional. E eu vou falar pra ele o seguinte, eu sou um fã número 0 dele. Aliás, vou torcer muito pra esse menino, porque penso que ele vai jogar em grandes do futebol brasileiro e do futebol do mundo. Ele não se lembra, que a cabeça dele não é tão boa quanto a minha. Mas a primeira entrevista dele não foi lá no Rio Grande, não foi numa Copa São Paulo da categoria. A primeira entrevista dele foi para mim. E ele era novinho. Deu 9 pro futebol dele na oportunidade. E o Enzo hoje joga na Aparecidense. Por que você resolveu trilhar outro caminho, né, buscar novos ares? Você disputou uma Copa São Paulo da categoria, 3 copinhas, diga-se de passagem, isso, né? Uma você se recuperou de uma contusão e aí você teve sequência em 2 copinhas, a gente pode colocar dessa maneira. Me conta uma coisa, por que você resolveu deixar o Inter nesse momento e seguir novos ares? Na verdade, o que aconteceu foi eu disputei essa copinha pelo Inter, né, no início desse ano e a minha idade de sub-20 estourou, né? Não tinha mais idade para jogar sub-20. E conversando com o meu empresário, até com o Inter, assim, a gente decidiu, e eu também achei melhor sair do Inter por empréstimo, né? Eu ainda sou do Inter, tenho contrato com o Inter ainda, para ganhar experiência, para jogar, para ganhar minutagem no profissional, até por entender que naquele momento não ia ter muita oportunidade de minutos mesmo no profissional do Inter, né? Até pelo investimento que está sendo feito lá hoje, até pelo grupo que eles montaram, né? Então a gente achou melhor sair. E aí tinha várias oportunidades e aí uma delas era Aparecidense e voltar a morar em Goiânia, cidade do meu pai, da minha mãe, que eu já tinha morado também. E isso pesou muito para vir para cá. Então eu tô muito feliz aqui em Goiânia, muito feliz na Aparecidense. Que legal. Você tá com uma tatuagem bonita, você consegue mostrar ela pra câmera aqui? Será que pega? Que isso, pega bem, porque isso aí eu vou te contar uma coisa, isso aí vai lá na lua. Abre bem o braço assim, deixa a câmera mostrar. Essa aí é a imagem do Fernandão, o ídolo do Goiás, ídolo também do Internacional. O que representa? O que representa Fernandão pro Enzo Costa?
Meio que tudo, assim, né? Eu falo, quando me perguntam sobre ele, praticamente eu falo só de fora do campo, eu nem falo de dentro do campo, né? Porque eu lembro de pouca coisa, assim, de coisa de dentro de campo que ele me passou, que ele me ensinava. A gente era mais brincadeira. E o que eu lembro dele, o que eu tento ficar comigo na memória era essa parte mais de ser humano, de caráter, essa coisa que ele me passava bastante, de como tratar, né, o próximo, de como servir o próximo. Então, para mim, tudo que eu sou hoje fora do campo, eu me espelho nele. E me conta uma coisa, em que o Enzo se parece com o Fernandão? Olha, antes eu era centroavante, né? Mas a gente vai conversar mais pra frente. Eu era centroavante e me comparavam o tempo inteiro. Então, falam que parece bastante jeito de jogar, essas coisas de dentro de campo. Mas fora de campo eu busco parecer com ele, assim, de ser tranquilo. Eu não sou muito agitado, assim, sou tranquilão, fico em casa. Dou muito valor para minha família, fico bastante com a minha família. Coisas que ele me passou, né? Que a gente ficava muito tempo junto. Por ele ser jogador também, depois diretor, a gente ficou muito tempo longe no começo da minha infância ali mesmo. Então, depois que ele parou, ele aproveitava muito cada almoço. Então, a gente fazia questão de almoçar todo mundo junto na mesa, essas coisas assim, de aproveitar o tempo com a família, né? Então, acho que fora de campo é isso, ser tranquilo, tratar todos com respeito, todo mundo igual. Uma coisa que ele sempre me passou também. E eu acho que é isso, assim, que eu me pareço. E me conta uma coisa. Você começou jogando em qual posição e por que você mudou depois? Você fez uma viagem dentro das 4 linhas, né? Foi, já joguei meio que de tudo ali, do meio pra frente, né? Quando eu cheguei no Inter lá, primeiro eu comecei aqui nas escolinhas do Goiás ali, né? Cheguei até 11 anos, mais ou menos, que foi quando a minha família se mudou pra Porto Alegre. E eu sempre fui centroavante, assim, sempre joguei de camisa 9. Não sei se por pressão, né? De ser filho de um camisa 9. Mas demorou, eu joguei a base toda de centroavante. Aí depois da minha segunda copinha, que foi... Na verdade, eu falo que eu joguei 3 copinhas, né? Só que a primeira eu não joguei, eu só fui junto com o grupo. Você foi relacionado. Só pra... isso. Eu não participei muito, até porque eu tava voltando de uma lesão grave que eu tive no joelho. Só que aí depois da minha segunda copinha, que foi a primeira que eu joguei mesmo, eu tive uma conversa lá com o treinador, assim, e aí eu comecei a jogar mais de segundo atacante, de camisa 10. E meio que fui alternando entre camisa 9 e camisa 10, assim, o ano todo. Aí quando chegou no meio do ano, eu voltei pra camisa 9, porque o centroavante do time lá machucou. E aí eu fiquei mais um tempo de camisa 9. E aí fiquei de camisa 9, camisa 10, assim. E agora nesse pouco tempo, acho que não tem nem 6 meses ainda que eu virei volante. Então é meio que tudo novo ainda pra mim. Mas... tô gostando bastante, me virei volante praticamente na copinha, né? Então, foi no início desse ano. E me conta uma coisa, por que a decisão de se tornar volante para quem estava jogando lá na frente? Assim, eu sempre gostei muito de... Quando eu jogava de centroavante, eu não gostava de ficar só parado lá, brigando com o zagueiro. Eu gostava de flutuar bastante para jogar, tocar na bola. Então, eu sempre gostei muito de jogar ali no meio, né? Só que aí a gente foi fazer uns amistosos preparatórios para a Copinha. E em um desses jogos eu tava de camisa 10, jogando de meia. E aí a gente tava empatando o jogo e o treinador tirou um volante, colocou um outro atacante e me recuou para volante. Mas mais por uma circunstância de jogo, porque a gente precisava fazer gol. E depois desse jogo eu até me surpreendi, porque depois desse jogo a gente chegou no hotel e me chamaram para conversar e falaram que gostaram e queria testar. E como eu tava... querendo jogar, ia ser meu último ano também de copinha, eu aceitei, assim. Aí a gente teve mais um teste, que foi uma outra competição no CT do Atlético Paranaense lá que a gente fez, e aí eu fui como camisa 8 e joguei de camisa 5 também dentro da competição. E aí eu fiquei na seleção do campeonato como volante, fui eleito lá entre os 3 melhores meias da competição como volante. E o feedback tanto da comissão quanto da direção lá do Inter foi positivo. Então, isso meio que me motivou a seguir de volante, né? Então, aí quando a gente foi pra Copinha, eu já fui de volante já. Tanto que eu jogo com a camisa 8. Mas eu jogo com a camisa 8, só que na verdade eu jogo de primeiro volante na Copinha, né? Então, eu joguei a Copinha de primeiro volante. E aí foi minha primeira experiência como primeiro volante, assim. Mas eu gostei, tô gostando bastante.
E me conta uma coisa, você está com quantos anos hoje? 21. Você está com 21 anos de idade? Ainda tem contrato com o Internacional até quando? Até final do ano. Até o final do ano agora. E me conta uma coisa, você nasceu na França, não foi, Enzo? Foi. Sou francês. E tem sotaque de gaúcho. Por quê? Porque conviveu muito mais no sul. Eu posso colocar que o berço foi muito mais no sul do que propriamente em Goiânia, né? Eu nasci na França, mas na verdade eu nem tenho nacionalidade francesa nem nada, porque é meio complicado lá na França. Lá, eu não sei muito bem, mas eu acho que eu tinha que ter morado 5 anos, alguma coisa assim, ou comprovar vínculo com o país, de voltar frequentemente lá. Então eu sou considerado brasileiro nascido no exterior, né? Sim. E aí quando tem que preencher alguma coisa, eu não sei o que eu coloco, não sei se eu coloco brasileiro, aí sempre é brasileiro nascido no exterior. E aí com 1 ano já eu vim morar no Brasil e fui em Porto Alegre, que meu pai saiu do Olympique de Marseille e foi jogar no Inter. Então, basicamente, até ele encerrar a carreira, o lugar que eu mais morei foi em Porto Alegre. Que legal. E aí depois a gente se mudou pra lá e eu fiquei... desde os 11 anos eu estava lá, então praticamente 10 anos na base do Inter. E aí foi quando eu peguei mais o sotaque. Antes eu não tinha muito sotaque assim, aí foi quando eu peguei mais sotaque, mais os jeitos lá do sul. Você gosta de Goiânia, Enzo? Gosto. A minha família gosta também, a minha irmã ama Goiânia. Então, igual eu falei antes, né? Uma das coisas que pesou bastante para eu vir para Aparecidense foi o fato de eu estar morando em Goiânia. Me conta uma coisa. Onde você espera chegar como jogador de futebol? Por que eu tô te perguntando isso? Eu já ouvi na tua primeira entrevista, que foi para mim, um pouco dos seus sonhos. De jogar no futebol europeu, de apontar quem é melhor entre Cristiano Ronaldo e Messi. Mas onde você pretende jogar? Onde você pretende chegar? Onde você pretende se realizar? Na verdade, eu sonho em chegar no mais alto nível, né? Assim, eu não coloco nenhum limite, assim, de meta. Eu quero chegar no meu máximo. Eu quero encerrar minha carreira e ter certeza que eu cheguei onde eu podia chegar, né? Então, meu sonho mesmo é de jogar na Europa, né? Eu já falo isso desde pequeno. Eu tive até a oportunidade de sair para a Europa agora, só que não deu certo antes de vir para a Aparecidense, né? Mas... enfim, lá no Inter o pessoal não liberou e aí estava em época de eleição lá também presidencial e aí estava complicado assim, mas não fiquei frustrado nem nada, eu sei que vai acontecer, estou trabalhando para isso e estou muito feliz aqui hoje. Então é isso, eu pretendo disputar uma Copa do Mundo, jogar na Europa, nos maiores clubes do mundo, mas eu não coloco nenhuma meta fixa assim, porque eu quero chegar no meu máximo. Quando eu parar, eu quero ter certeza que eu dei tudo que eu podia e cheguei onde eu podia chegar. Me conta uma coisa. Quando você tem um tempinho, quando você pode, porque vida de jogador é concentração, é treino o tempo todo, é viagem, essa loucura. Mas quando você tem um tempinho, que você está na concentração ou que você está em casa, tô vendo uma aliança, penso que você está namorando, noivo, né? E aí eu te pergunto, você viu alguns vídeos do seu pai? Vejo direto. Direto eu vejo. Praticamente acho que todos os jogos, assim, eu já devo ter visto alguma coisa, pelo menos os melhores momentos. Às vezes eu tô sem fazer nada assim, aí eu pesquiso o jogo aleatório, assim, da época do Inter, fico olhando. Vejo às vezes também jogos de quando ele era mais novo. Não tem muitos, assim, que eu pelo menos não consegui achar, né? Da época do Goiás, assim. Mas eu vejo direto, assim, os jogos. Praticamente os gols deles eu já devo ter visto quase todos, se não todos, assim. Qual o gol mais bonito do Fernandão? Acho que tem 2 de bicicleta dele, né? Aqui no Serra e lá no... Contra o Bahia no Serra. E tem um lá no Inter também contra o Curitiba. Aquele é bonito também. Mas eu fico com o do Serra Dourada. Aquele é uma pintura de gol e eu tava atrás do gol, entrevistando o torcedor, fazendo galera, começando a carreira... Como repórter, a gente começa na galera, entrevistando o torcedor, e aí me lembro daquele golaço no jogo contra o Bahia, que foi uma chuva de gols e choveu também naquele dia no estádio Serra Dourada. Eu estava atrás do gol quando o Fernandão, né, marca aquela pintura de gol. Você fala desse sonho de chegar ao futebol europeu. Você vem do Inter,
para a Aparecidense, para disputa num campeonato difícil, que é a Série C de Campeonato Brasileiro. Como é jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro? Como é que você tem desfrutado dessa experiência, Enzo? Tem sido muito bom. Na verdade, para mim tem sido a primeira, né? Então, eu já vinha só de experiência de campeonatos de base. Então, para mim tem sido muito bom. Igual quando a gente conversou de vir para cá também, isso foi colocado em pauta, né? De estar em um lugar que eu fosse ter oportunidade para jogar, para performar. Então, eu acredito que eu fiz uma escolha certa. Estou muito feliz aqui e tem sido muito bom, assim, conviver com pessoas de vestiário, assim, mais velhas, que eu nunca tive essa experiência, né? Na base, todo mundo meio que a mesma idade, 1, 2 anos no máximo de diferença. Então, tem sido diferente, mas legal, assim, eu tô gostando bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu muita gente chegar até você, feedback, que você deveria jogar na posição de seu pai? Né? Você falou, poxa, eu sou filho de um centroavante, né? Poxa, eu acredito que você ouviu muito isso. Como é que você absorveu tudo isso, né? E como é que você absorve ainda hoje tudo isso, mesmo jogando como volante, sendo filho de um ídolo eterno e que marcou época no coração de muita gente? Eu ouvi muito já. Só não ouvi tanto ainda porque tem pouco tempo, né? Então acho que tem algumas pessoas que nem sabem ainda que eu troquei. Mas foi meio que um choque para todo mundo, assim, porque lá na base do Inter, quando acabou o Campeonato Brasileiro, eu ainda estava jogando de centroavante sub-20, e aí meio que ficou um tempo sem competição até a Copinha. Então meio que a mídia, assim, ninguém falava muito, a gente só fazia amistoso. Então, e aí foi nesses amistosos que eu comecei a jogar de volante, igual eu falei. Então ninguém sabia, assim, basicamente só sabiam os jogadores e o pessoal da base. E aí saiu uma matéria, não sei como que o pessoal descobre, né? Mas aí um jornalista lá descobriu e postou, e aí meio que já foi um choque para todo mundo, só que ninguém sabia se era verdade ou não, ninguém sabia se ia se manter também, porque eu lembro que ele postou que eu tava testando ainda, né? E aí foi basicamente, eu recebi muita mensagem quando eu postei a foto da competição lá, que foi uma competição preparatória no CT do Atlético Paranaense, e eu tava com a camisa 8, e aí na foto aparece eu de camisa 8, e até os meus amigos, ninguém sabia, só sabia mesmo ali minha família, minha namorada, e aí até meus amigos comentam, pô, camisa 8, 8, 8, todo mundo comentando, e aí direto eu andava lá, no Instagram também direto o pessoal me mandava que eu tinha que voltar para centroavante, mas eu sou tranquilo, não dou muita bola, não. E me conta uma coisa, isso é uma pressão, né, para quem é filho de um ídolo? Como eu fiquei desde pequeno em clubes que ele atuou, né? Primeiro no Goiás, só que ele era vivo ainda. E depois no Inter, eu aprendi a lidar desde pequeno. Então, meio que eu já cresci com isso desde 11 anos, desde 9 anos. Eu sempre tive isso, né? Então, não tem muito... Não fiquei surpreso quando eu fui ficando mais velho com a pressão, porque desde 11 anos a gente ia jogar competição no Inter, eu tinha 12 anos, o pessoal pedia para tirar foto comigo só porque eu era filho do Fernandão. Então, tinha 12 anos, eu era criança ainda, então nem entendia direito o que era e ficava lá tirando foto com o pessoal e conversando. E todo mundo chegava em mim, contava uma história, algo do tipo. Então, eu sempre cresci com isso, né? Sempre levei isso comigo. Então, quando eu fui ficando mais velho e a pressão realmente foi ficando maior, de mídia, essas coisas, eu já sabia lidar, assim, não dava importância. Quando o pessoal vinha falar comigo também, era normal para mim, porque desde pequena minha família, minha mãe me preparou muito bem e me blindou muito bem. Tanto que direto o pessoal pedia para dar entrevista e eu não dava entrevista em lugar nenhum, até por conta disso, até para me blindar também e crescer sabendo da pressão, mas sem a pressão enquanto eu era uma criança, né? Porque com 12 anos eu sabia que eu queria ser jogador, mas eu não tinha nem ideia que eu ia ser jogador mesmo, né? Eu tava lá me divertindo e brincando. Então, desde pequeno, eu sempre soube da pressão, mas sempre fui muito, muito bem assessorado, assim, pelo pessoal da minha família, e o pessoal do Inter também me ajudou muito.
Blindagem à parte, fala para aquela câmera ali onde foi sua primeira entrevista e com quem foi. Só não foi aqui, né? Mas foi contigo também a primeira entrevista. Foi lá no Goiás, lá eu não lembro onde é que era. E você marcou gol, você saiu como artilheiro, o cara do jogo, o craque do jogo. Aí eu joguei uma bicicleta, eu acho. Exatamente. E aí eu perguntei para ele assim, que nota que você dá pro seu futebol hoje? Ele falou assim, 9. Aí a mãe dele pegou, né? Também participou a Fernanda, falou assim... Você jogou muito bem, olhando na retina dele, numa entrevista, eu estava no estúdio, né? E aí tinha uma equipe transmitindo o jogo. Achei muito bacana, um barato. Ele não gosta de história, eu vou falar bem baixinho, quando estudava. Mas a nota era tudo azul, tudo azul. Mas ele falou na entrevista, eu não gosto de história. Elegeu na oportunidade na Copa do Mundo de 14 o gol do Rames Rodrigues como o gol mais bonito. E disse que a Holanda jogava o melhor futebol depois da seleção brasileira. Você acha que ele entende futebol? Você acha que a cabeça é boa, Enzo, ainda? Eu nem lembrava disso aí. Acho que a Holanda ficou em terceiro, né? Exatamente. Ganhou do Brasil lá. Ganhou do Brasil, o jogo foi aqui em Brasília. E eu fui no 7x1, eu fui ainda. Peguei um carro. Você foi no 7x1? Fui. Peguei um carro aqui em Goiânia com a minha família e fui lá pra Belo Horizonte, lá no Mineirão. Você tá brincando? Tava no estádio. Me conta um pouco mais dessa loucura que você meu viu. pai tinha recém-falecido, assim, né? Ele ia comentar a Copa do Mundo. Pelo Sport TV, né? Isso, ele virou comentarista. E aí, depois que ele faleceu, assim, a gente ficou em Goiânia um tempo ainda, antes de ir pra Porto Alegre. E aí, meio que quando deu o jogo, eu não lembro, acho que foi o Chico Noveleto, lá do Sul, lá, que era muito amigo do meu pai. Eu não lembro se ele era presidente da federação ainda na época. Ele era. E aí, ele conseguiu o ingresso, assim, e aí a gente pegou um cara meio que trabalhava pra gente aqui em Goiânia e a gente foi pro jogo. Ficou lá no hotel, lá junto com o pessoal eu lembro que o pessoal do Sport TV tava no mesmo hotel que a gente. E aí, no estádio lá, 7x1. Aí tivemos que voltar de novo, tudo de carro depois. Mas foi engraçado, né? Caramba, é engraçado, histórico, né? É cada história, né? E eu tô muito feliz de poder receber o Enzo aqui. Enzo Costa, mas antes do Costa tem um nome no meio. Bisotto, né? É isso. Enzo Bisotto Costa, filho do eterno Fernandão aqui. E vem cá, seu pai era um líder dentro de campo. E também fora de campo. Como é que você vem trabalhando para exercer essa liderança que seu pai teve também? Eu acho que é meio que natural, assim. Eu percebo que você é um pouquinho líder, ou é impressão minha? Não, eu fui capitão no Inter, né? Na última Copinha eu era capitão do time. Durante o ano também, alguns jogos eu era capitão, então... Mas não fico querendo ser o capitão do time, não quero chamar essa atenção, entre aspas, né, essa responsabilidade para mim. Acredito que se o treinador confiar em mim e quiser que eu faça esse papel, eu acho que eu sei fazer bem. Até pelo perfil, assim, de ser mais tranquilo, até o exemplo que eu tive dentro de casa, né, que ele era um líder bem presente, assim, nos clubes e era muito marcante a liderança dele, né? Pelos relatos que tem dos jogadores da época e com quem eu converso, basicamente todo mundo fala da liderança dele. Você tocou num ponto que eu queria chegar, mas já que você levantou, eu vou perguntar. Com quem você já conversou sobre o teu pai? Qual foi o relato que você traz no coração e na retina, né? Quando relataram da liderança do teu pai? Porque você conversou com muita gente. Muitos jogadores que jogaram com o seu pai, né? Que brilharam com o teu pai. Eu tive contato bastante com o pessoal lá da época do Inter, né? Aqui o Goiás eu tô começando a ter contato agora, assim, conheci o Túlio. Eu nem lembrava do Túlio. Ah, é? Não lembrava dele, né? Porque eu não cheguei a conhecer ele, assim. E se eu conhecia ele, eu era muito pequeno. Então... o pessoal mais do Inter, assim, que eu tive contato, né? O Sobs, o Alex, o Tinga, o Nilmar. Então, esse pessoal, sim, eu tive mais contato. O Yarley, cheguei a trabalhar com o Yarley lá no Inter. Teve uma época que ele era meio que treinador lá de um projeto que tinha no Inter, que o nome do projeto era Camisa 9. Então, ele meio que treinava os centroavantes lá da base. E eu treinei com ele várias vezes já, e aí em uma entrevista ele fala, quando eu era pequenininho, eu cheguei nele e perguntei como é que era meu pai, dentro e fora de campo, assim, e aí ele meio que não respondeu, e aí ele teve que procurar ajuda psicológica para conseguir lidar com isso. Mas
quando eu converso, assim, com o pessoal... Você teve que procurar Não, ajuda? o Yarley. O Yarley. Ele falou que ele teve que procurar, porque quando eu cheguei nele, assim, meio que foi um choque pra ele, né? Ele conta isso lá na entrevista. Porque eles eram muito próximos, né? O Yarley e meu pai. Tanto que o Yarley tem até uma tatuagem do meu pai nas costas, assim. E aí ele falou que teve que procurar ajuda pra saber lidar, né, comigo durante os treinos. Acho que até pra não ficar muito... Por exemplo, eu erro algum lance, aí ele não fala nada, aí os outros começam a perceber que ele não fala nada porque tem relação com meu pai. Então, era complicado, assim, né? E aí... Mas quando eu tenho contato, assim, é mais sobre coisas de fora, assim. Não falo muito coisas de dentro do clube, assim, sabe? É mais de vida, né? O Sobis conta muita história, porque quando o Sobis surgiu lá no Inter, o meu pai era o capitão, então o Sobis fala que meio que aprendeu muito com ele e fica contando história, né? Então é mais essas coisas de fora do campo, assim. E aqui em Goiânia você não bateu papo com ninguém ainda? Até porque eu não conheci muita gente, né, ainda. Eu já tive contato com o Túlio, né, que é o diretor do Aparecidense hoje. O que o Túlio fala? Não, também conta história de quando eles... Porque aqui é uma outra fase, né? Aqui eu pego a história dele antes de se tornar jogador, né? Profissional mesmo. Então o Túlio conta história de base, de jogos contra o Vila que eles faziam e mais de coisas de fora de campo também. E aí eu cheguei a conhecer... Acho que só o Túlio ainda que eu conheci aqui, que é da época que surgiu junto com meu pai ali. E aí eu tô começando a ouvir as histórias ainda, né? De quando ele surgiu. E vem cá, como é que você recebe essas histórias de jogadores tão importantes que estiveram do lado do seu pai? É tranquilo. É normal pra mim. Você é tranquilão, assim, eu pensei sinceramente que sua mãe ia ficar transpirando aí na mesa. Cara, você é muito tranquilo. Porque... eu vi seu pai aqui no jeito de conversar. Até a voz é igual. Então, quando eu dei uma entrevista lá na Copinha, depois de um jogo lá, eu dei uma entrevista e o pessoal ficou comparando também. Até minha voz estavam comparando as palavras que eu usava. Mas, tipo, pra mim é natural, eu só falo assim, né? E aí eles estavam comparando lá no Sul. Me conta uma coisa, que lembrança que você tem do seu pai? Você falou no início, e ainda há pouco, que a convivência se dá muito mais na infância, né? Você tem memórias do seu pai mais dentro de casa, mais na tua formação, na formação da tua irmã, né? Com a tua mãe, a Fernanda, que eu a conheci e me deu entrevista em um ano sem o Fernandão lá em Porto Alegre, na capital gaúcha. Eu fui o único repórter que fiz essa cobertura. Então, assim, você tem mais memórias do seu pai dentro de casa. Que tipo de memória que você tem do seu pai dentro de casa? Acho que é basicamente de brincadeira. Era só palhaçada, assim. A minha mãe, na época, gravava vídeo, né? Qualquer coisinha que a gente fazia, ela começava a gravar. E aí eu não gostava, minha irmã não gostava que gravava. E aí, hoje em dia é bom, porque a gente pega o vídeo e consegue ver e até lembrar de coisas que eu não lembrava, né? Eu acho que muita coisa eu meio que bloqueei da minha memória quando eu era criança, assim, pra... Não sei, mecanismo mesmo de bloquear. Então, tem bastante coisa que às vezes a minha irmã lembra e eu não lembro. Ou tem coisa que eu lembro e minha irmã não lembra. Então, é mais por vídeo, assim. E aí, a gente jogando ping-pong, que ele gostava, e a gente ficava jogando ping-pong na sala. Em Aruanã, a gente tinha uma casa em Aruanã aqui no estado. Direto a gente chamava um pessoal assim da cidade lá e fazia um joguinho lá no quintal de casa. Ele alugava aqueles tobogãs assim infláveis, cama elástica, chamava todo mundo. Ele sempre gostou muito de ter a casa cheia, sabe? Gostava da casa cheia, gostava de estar perto das pessoas. Lá em Porto Alegre, então, que eu morava na frente da escola, acabava a aula, às vezes ele me mandava mensagem: chama o fulano pra vir aqui. Então, nem era eu que convidava, ele que convidava meus amigos pra ir pra lá. Então, e aí a gente ficava de palhaçada o tempo inteiro. Teve uma vez lá que era a final da Champions League, Bayern e Borussia, eu não lembro o ano. Aí eu tava fora de casa vendo algum amigo meu jogar tênis. 2013. Aí eu lembro, eu tava com um amigo meu que ele tava jogando tênis. E aí ia começar o jogo, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, tava ele e um amigo meu dentro de casa. E eu nem sabia que meu amigo tava lá. Então ele sempre foi muito assim, de carro cheio, de fazer palhaçada pros outros. Ele fazia muita graça, assim,
dentro de casa, né? Sempre foi muito brincalhão. Só que quando ele tinha que cobrar, ele cobrava também, né? Ah, é? É. Aí ele... Principalmente em questão de escola. E você era bom de escola? Era. Quando eu era mais jovem, assim, né? Era. Aí depois que eu foquei mais no futebol, aí ficava mais difícil conciliar, né? Aí lá em Porto Alegre, os últimos anos ali, eu troquei de escola, até fui estudar em colégio público para poder estudar de noite. Mas antes era mais complicado, assim. Mas quando eu era menor, só tirava nota boa, assim, muito por isso. Menos em história. É. Menos em história. Não gostava, não. Até hoje eu não gosto. Não gosto de história. Por isso, pra mim, era criança ainda. Não. Eu não gostava. Eu gostava de matemática. Eu lembro que eu era bom em matemática, assim. E aí, às vezes, quando tinha prova, ele que ia me ensinar matemática, que ele era bom também. E aí ficava eu, ele e minha irmã na mesa. E aí, quando a gente errava alguma coisa, por falta de atenção, principalmente, ele ficava muito bravo. Nossa senhora, falta de atenção, ele ficava maluco. Quando ele tava explicando, eu ficava viajando, olhando pro teto, assim. Aí ele batia na mesa, assim, pum, presta atenção. Aí eu olhava assim, ficava com medo já, né? Mas aí eu sabia que era pro meu bem. Aí uma vez lá ele deu uma bronca na minha irmã por parte de pai, que eu tenho 2 irmãs, né? Uma irmã gêmea e uma irmã mais velha por parte de pai só. Como é que ela chama? Tainá. A Tainá? É. A Tainá é uma pessoa que eu adoro. Ela então, tem um carinho especial. E aí eu lembro de uma bronca que ele deu nela, inclusive, assim. já esteve no Nossa Área pela Bandeirantes, sabe falando de quê? Futebol. Ela trabalhou já falando, né? Em jornalismo. Aqui. Então, eu lembro dessa época aí. Eu entrevistei a Tainá pequenininha ainda. Agora ela tá jogando beach tênis. Tanto que eu tô vendo... Não, ela tá feliz no beach tênis. Tá muito feliz no beach tênis. Aí eu lembro de uma bronca que ele deu nela, assim... Acho que era até questão de escola, questão de nota. E aí, quando ele foi dar a bronca nela, ele fez questão que eu e minha irmã estivesse dentro do quarto junto. Aí, pra ver, né? Aí eu nunca mais esqueci. Aí, direto, quando tinha prova, eu tinha que ir bem, lembrava só da bronca que ele deu na Tainá. Caramba! Aí, que história! Lá em São Paulo, lá... A gente tem um troféuzinho. Eu tenho até hoje lá em casa um troféuzinho lá do colégio, que tirei nota maior que 8, acho, o ano todo, alguma coisa assim. Mas aí foi passando o tempo, aí quando eu fui focando mais no futebol ficou mais complicado. Aí a minha irmã ia bem melhor que eu agora no final. Ô Enzo, me conta uma coisa aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. A gente tá batendo um papo com o Enzo Costa, filho do eterno capitão Fernandão, que brilhou no Goiás, no Internacional, jogou no futebol da França. E o Enzo é filho do Fernandão e tá trilhando, né, os primeiros passos aí no futebol. E eu sou um fã do Enzo porque entrevistei ele pela primeira vez, ele ainda era uma criança, e eu tô aqui de frente, esse jovem aqui, como se parece com o pai, viu? Como se parece com o pai. E aí, Enzo, eu vou te contar uma coisa. A gente tem tantas histórias aqui para contar, para dividir no Sem Retranca da Bandeirantes. Para você que nos acompanha no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia, agora também no Spotify, você pode acompanhar também o Enzo Costa, que era centroavante, agora é volante, está vestindo a camisa 8, 5, não tem muita vaidade para ser capitão, né? Não faz muita questão, ele quer jogar, ele quer mostrar o seu talento e espera em breve aparecer no futebol europeu. Inclusive apareceu recentemente uma proposta para jogar no futebol da Europa. Vem cá, o que você lembra da tragédia, do acontecimento que acabou seu pai nos deixando? Eu lembro pouco, eu acho. Eu lembro que eu tava dormindo no quarto da minha mãe. Eu acho até que a gente ia viajar. Eu contei essa história, né? A gente ia viajar junto. Calma aí, deixa eu entender. Você ia viajar para Aruanã. Aruanã? Onde aconteceu o acidente. Eu tava em Goiânia quando aconteceu. Você tava em Goiânia? Em casa. E aí... Era mais uma viagem. A gente ia direto para Aruanã, assim, quando tinha fim de semana. A gente pegava o helicóptero e ia. Então... Era pra gente ir junto, e aí eu não quis ir porque tava tendo um campeonato lá no meu condomínio. Então você era pra estar com o seu pai na viagem? Com toda a família? Sim. E aí eu não quis ir porque tava tendo um campeonato no meu condomínio de futebol. E o artilheiro ganhava um celular. Na época, eu não lembro se o celular, mas ganhava um celular assim.
Só que eu já tinha celular e o meu primo, que era muito próximo de mim, não tinha na época. E aí eu queria ser artilheiro para dar o celular pro meu primo. E aí eu fiquei para jogar e ser artilheiro. E tanto que ele faleceu na madrugada, assim. E como eu era muito criança, né, muito novo, eu não entendia direito. Quando eu recebi a notícia, eu lembro que eu chorei e tal. E aí quando deu de manhã, era a final do campeonato, eu fui jogar para ser artilheiro. Na manhã, assim, fui jogar lá e fui artilheiro ainda. Seu pai morre na madrugada. Isso. Aí você joga. Aí eu recebo a notícia. Você recebe a notícia? De madrugada ali, minha mãe me conta e tal. E aí eu lembro pouco, assim, só uns flashes, assim. 11. 11 anos. E aí eu lembro que quando eu lembro da minha casa estar lotada de gente e todo mundo chorando, todo mundo um ambiente pesado. E aí eu não queria ficar ali, assim, né? Até porque eu não entendia muito bem, eu só queria sair, assim. E aí eu lembro que eu fui jogar o campeonato lá. E aí... Você foi jogar o campeonato? A final. Pra ser artilheiro e dar o celular... Pro meu primo. Pro seu primo que não tinha. Você já tinha telefone celular? Já. E aí eu fui pra dar o celular pro meu primo, que era basicamente meu irmão, assim. Ele morava no condomínio também e a gente vivia junto. E aí eu fico em Goiânia pra jogar o campeonato e a final é no domingo, eu acho. Ele falece na madrugada de sábado pra domingo. E aí a final é no domingo de manhã e eu vou jogar a final. E sou artilheiro. Como é que você não arrepia com uma história dessas? É berço. Menino bem criado, uma joia, né? E aí a gente vai entendendo. Porque a família, os amigos, as pessoas mais próximas do Fernandão blindaram tanto essa joia aqui que eu tô de frente, o Enzo Costa, que tá batendo papo conosco no Sem Retranca da Bandeirantes. Você tá bem à vontade, não tá? Sim, tudo certo. Como é que você absorve tudo hoje em dia? Eu tô de frente com você aqui, mas eu tô vendo que você tem a cabeça boa demais pra pouca idade. Não sei também, assim, tipo, acho que é mais de criação. Você amadureceu. Eu acho que você precisou amadurecer rápido demais? Eu acho que sim. Talvez até pelo fato dele falecer quando eu era muito novo, então eu tive que amadurecer rápido. Não sei se o fato de eu ter me tornado com 11 anos ali o único homem dentro de casa, né? Que minha casa sempre foi eu, meu pai, minha irmã, minha mãe e a Neide, né? Que é uma segunda mãe que eu tenho, assim, que trabalha com a gente, e a minha Dinda. Então, quando ele faleceu, basicamente era eu e as 3 mulheres, né? E aí, quando eu me vejo dentro de casa só eu de homem, eu acho que eu tive que amadurecer mais rápido, mas, tipo, pra mim foi natural, assim. A minha mãe sempre meio que fez o papel de pai e mãe, né? Depois, então eu vi ela se esforçando muito e dedicando muito tempo pra gente, basicamente tudo pra gente, assim, ela fazia tudo pra gente. Então, acho que o Inter também me ajudou muito, até por experiências de viajar e ficar fora de casa, por exemplo. Coisas que eu nunca tinha feito, comecei a fazer pelo Inter, assim, de viagem. Então eu tive que abrir mão um pouco desse berço que eu tinha, né, garantido, até pela condição que a minha família tinha. Então isso acho que me fez amadurecer muito mais rápido, assim. E interessante, pelo berço, pela condição, você nem precisava estar jogando futebol. Por que jogar futebol? Né? Que tipo de característica que o Fernando tem e o Enzo tem hoje? E por que? Quando você decidiu? Não, eu vou jogar. Igual eu falei, quando eu era pequeno, se me perguntasse, eu ia responder na hora que eu queria ser jogador, né? Só que eu não tinha aquela certeza que hoje eu tenho e que eu vim a ter depois que eu cresci, né? Então, pra mim era muito mais diversão, muito mais brincadeira, assim. Então, acho que eu tive uma lesão muito séria no meu joelho, quando eu tinha 16, 17 anos ali. E eu acho que ali foi um divisor, assim, pra mim, porque eu fiquei 2 anos sem jogar. E eu acho que muita gente, até várias pessoas me falaram que eu ia parar, que até pela vida que eu já tinha em Porto Alegre, não tinha por que eu passar por todo o sofrimento que eu passei e voltar de novo a jogar. Então acho que ali foi quando eu decidi que eu ia querer ser jogador mesmo, assim, porque eu tive que dedicar muito tempo e
e tipo, foi muito sofrimento para voltar, né? Então, quando eu tava voltando ver a pandemia, e aí eu fiquei mais tempo sem jogar, eu fiz uma cirurgia que foi em novembro, eu acho. E aí, depois de 1 ano e não sei quantos meses eu tava voltando, eu tive que fazer outra cirurgia de novo. Então, foi muito sofrimento. E aí, eu acho que ali na lesão foi meio que onde eu tive a certeza que eu ia querer ser jogador. E aí... Ou seja, foi na dificuldade. Assim, se eu não tivesse machucado, eu tenho quase certeza que eu não ia estar aqui hoje, assim, onde eu tô. Até porque eu tive que... Antes eu não era muito profissional, sabe? Profissional mesmo. Claro, eu nunca fui de sair, assim, até hoje eu não saio, eu não vou pra festa, essas coisas. Só que eu não me cuidava, questão de alimentação, questão de treino, eu não me cuidava. Até pela condição que eu tinha, eu sempre tive tudo dentro de casa, então eu sempre comi de tudo. E aí eu não me cuidava. Então, a partir da lesão, desde que eu machuquei, aí eu continuei a mesma vida que eu tinha, de não me cuidar. Teve uma hora que eu me deparei com um corpo que não era nem um pouco de atleta, né? Então aí foi quando a primeira chavinha que virou, assim. Na pandemia eu treinava todo dia, o cara ia lá em casa lá passar treino pra mim, pra eu recuperar do joelho. E aí a outra, assim, virada de chave foi quando eu comecei a namorar. E aí foi mais ainda, assim. E aí foi... Eu já tinha certeza que eu queria ser jogador, mas foi quando eu comecei a me cuidar mais ainda fora de campo, né? De questão de alimentação, de treino, essas coisas, assim. Entendi. A gente tá batendo um papo com o Enzo Costa aqui, filho do Fernandão. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Aqui no Sem Retranca da Bandeirantes. O Fernandão, teu pai, é teu ídolo no futebol? Acho não, né? Com certeza, mas mais pro vídeo, né? Porque eu lembro dele a partir da Arábia lá, que ele foi jogar no Catar, aí eu lembro bem. E aqui no Goiás e no São Paulo, assim, no Inter eu não lembro de nada. E então acho que desde que ele foi pro Catar, assim, foi quando eu tenho mais lembrança, assim. Até porque lá não ia ninguém no jogo, né? Então eu gritava na arquibancada, ele me escutava lá de cima, e aí dava uma falta, eu gritava, ele dava tchau. Na época lá, eu lembro, não ia ninguém no estádio. Ia só a família e poucas famílias, assim. O estádio era gigantesco e não tinha nem 5 mil pessoas no estádio. E aí foi quando eu comecei a ter contato também com vestiário, essas coisas. E de lembrança, né? Porque no Inter eu ia pro vestiário, mas não lembro. E aí lá foi quando eu começo a lembrar, assim, de estar no vestiário, de estar com os jogadores, assim, e de estar com ele no campo. Muito bem. Papo com o Enzo Costa, filho do Fernandão. Eu me lembro quando 1 ano sem Fernandão foi escalado pelo Charlie e também pelo Adair Meira para fazer 1 ano sem Fernandão em Porto Alegre. E tem uma estátua do teu pai ali nas imediações do gigante da Beira-Rio. Você já passou por aquela estátua e que sentimento o Enzo tem quando vê? Eu passava ali direto, né? Quando a gente ia pro jogo, assim... Porque muitas das vezes, quando tinha jogo do Inter, eu ia na arquibancada mesmo, assim, assistir o jogo. E aí, quando ia passar pra entrar pelo portão, eu passava ali direto. E aí... sentimento de orgulho, né? Assim, não tem muito o que falar. É mais orgulho pelo que ele fez, não só no Inter. Fica muito fechado ao Inter quando a gente tá lá, mas aí quando a gente sai de lá, a gente vê tudo que ele fez aqui também. Então, é só orgulho, assim, e admiração que eu tenho. Que bacana. Ouvir o Enzo Costa nesse bate-papo aqui no Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Você já falou onde você pretende chegar como jogador de futebol, que está feliz, que apareceu proposta da Europa, em que você se parece com o teu pai, o Fernandão. E me conta uma coisa aqui, importante, dentro do Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia, para você que nos acompanha no YouTube, no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia. Tirando o Fernandão, seu pai, quem é seu ídolo no futebol? Eu acho que é o Messi, porque desde muito pequeno o meu pai era muito fã do Messi, então eu meio que cresci com ele falando do Messi pra mim e a gente acompanhando. Então, com certeza é ele, assim. Eu lembro também, ele me falava muito, ele era muito fã do Zico, ele era apaixonado no Zico, mas aí eu não tem como eu falar que é o Zico, porque eu nunca nem vi o Zico
jogar assim só pro vídeo. Então acho que é o Messi. Mas pelo pouco que você viu do Zico, o Zico jogava muita bola, né? Pô, tá louco. Era uma aula de fazer futebol. Não, né? meu pai era apaixonado nele. Eu lembro do meu pai me falar muito dele e do Ayrton Senna, assim, eram os dois que meu pai mais me falava. E interessante, o Enzo fala, no jeito de falar, na forma de se expressar, é a liderança do pai que está na minha frente aqui, eu não tenho dúvida disso. Que seu pai que está no céu, ele tá muito feliz de te ver dando os primeiros passos no futebol. E engraçado, viu? Na primeira entrevista dele, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu perguntei para ele quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Ele com 11 aninhos pegou e falou o seguinte: Messi. Aí, muito tempo depois, eu pergunto de novo, o que ele fala? Lionel Messi. Mas aí virou volante, deixou de jogar na frente para jogar um pouco mais atrás. Que volante que você admira hoje, que você espelha hoje no futebol? Eu sou muito fã do Rodri, do Manchester City. É porque também mais pela minha base toda ter sido feita de centroavante assim, eu nunca marquei muito, né? Porque uma centroavante... Não, eu me lembro que eu perguntei uma vez pra ele: você é amigo de zagueiro? Não. Você é amigo de goleiro? Não. Só quando ele deixa a bola passar. Então, acho que isso foi a principal mudança que agora eu tenho que marcar também, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito, muito difícil de me acostumar. Foi a coisa mais difícil, assim, de acostumar como volante, foi isso. Então, as referências, assim, quem eu admiro é mais quem consegue ter um jogo com bola, assim, um jogo ofensivo mais bonito. E aí ele, pra mim, é o melhor que tem hoje, né? Que bacana ouvir o Enzo Costa aqui nesse bate-papo do Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia. Você falou que pesou o fato de você ter família, de ter voltado para Goiânia, de estar na Aparecidense e que ainda busca algumas histórias do seu pai, né? Em especial aqui em Goiânia, porque lá no Sul você tem de tudo um pouco, né? Como é que é a diferença de morar no Sul? Como é que foi a adaptação de voltar para Goiânia? Você que nasceu na França. Eu tava bem acostumado com lá já, né? E a última passagem que eu tive lá foi 10 anos, que eu fiquei lá agora na base do Inter. Então, foi diferente, assim, porque eu lembro que quando eu morava aqui em Goiânia, por exemplo, ali no Flamboyant não tinha nada, era só o shopping, assim. E aí quando eu... Tinha um trinheiro que passava assim então, no meio, era quase nada. Não tinha nada. Hoje virou um cartão postal. Tanto que agora quando eu voltei eu tô morando lá perto. Então, e antes eu nem pensava em existir alguma coisa lá. Na minha memória que eu lembrava era só o shopping. Então mudou muita coisa, assim. Mas aí quando eu volto lá pra onde eu morava, meio que tá tudo igual, assim. Então foi mais fácil. Foi complicado só essa questão ali do shopping mesmo, que eu tomei um choque quando eu cheguei. Porque eu lembro de não ter nada, assim, era só o shopping mesmo. E aí agora quando eu voltei ali, que eu tava... Até falei com o Túlio me ajudou também, junto com o Thiago ali, aonde morar, né? Pela questão da logística de ir pra Aparecida todo dia. E aí ali fica perto, então eu nem sabia que tinha casa ali ainda. E então, pra mim foi essa a maior diferença, assim. E me conta uma coisa. Você tem feito inglês, espanhol, porque você tem um sonho de jogar no futebol europeu, né? Você coloca isso como meta, embora esteja desfrutando, né? Agora no profissional e não mais na base, tem mais um ano de contrato no internato. Mas você tem feito inglês? Você tem feito hoje eu não faço, por fora assim, eu não faço nada. Eu sempre fiz aula de inglês na minha vida toda, né? Sim. Era algo que a minha família sempre cobrou. Então, tanto na escola quanto por fora, assim, eu sempre fiz. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos pouco tempo. Foi quando meu pai parou, assim. Aí ele teve a proposta de trabalho aqui em Goiânia, aí a gente voltou pra Goiânia. Mas a gente ia pra lá direto, a gente tinha casa lá, então a gente conviveu muito tempo lá. E aí, hoje em dia eu não faço aula, não faço nada, mas eu sempre, desde pequeno, meu pai sempre queria que eu fizesse. E sempre fiz, né? Então, é algo que eu levo muito importante, assim, porque como eu quero jogar lá fora, se eu não souber falar inglês, não vou me comunicar com ninguém. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente sempre fez aula, assim, de inglês. Me conta como é que você viu o momento do futebol brasileiro, a ascensão dos técnicos estrangeiros. Você vem do Internacional, lá a gente tem o Eduardo Cudê,
né? Como é que você vê o momento hoje do futebol brasileiro, a ascensão dos treinadores estrangeiros, o momento da seleção brasileira? O Kudê, assim, eu cheguei a fazer alguns treinos com ele até, né, lá no Inter. E eu lembro quando trocou, assim, era o Mano Menezes e aí trocou para ele. É uma diferença muito grande, assim, né? Principalmente de jeito, assim, de trato com o atleta, essas coisas assim. O Mano Menezes, não sei se por ser brasileiro ou não, mas característica dele mesmo, assim, ele conversava mais com o pessoal que subia da base, vinha falar com a gente, e o Kudê é mais só no treino, assim, e muita intensidade, uma gritaria maluca, assim, que até te motiva para treinar, né? É algo positivo. E em questão dos treinadores, não tem muito o que ser feito, né? Eles estão vindo, às vezes dão preferência para um pessoal que é de fora, até por algo novo, por buscar algo novo. Mas tem muito treinador ainda no Brasil, assim, que eu cheguei a trabalhar com o Fábio Matias, que foi um treinador agora que classificou o Botafogo para Libertadores, que também é muito bom. Agora o Botafogo contratou até um estrangeiro, né? Mas antes era ele que estava lá. Então tem muita gente boa, assim, muita gente que promissora, mas a chegada principalmente de Portugal, ali dos treinadores portugueses, é natural, assim. Eu não vejo como, não tem preconceito. Se o cara for bom, para mim não interessa a nacionalidade dele. Se ele for bom, para mim, ele tem que ser contratado. Agora, ele não pode ficar num clube também só porque ele é português, né? Se ele estiver fazendo um trabalho ruim, tem que ter a mesma paciência, entre aspas, que tem com um brasileiro. E você espera chegar na seleção brasileira. Como é que você vê o momento da seleção hoje com o Dorival, apesar de jovem? Pouco tempo ainda, né? Só teve, acho que 2 jogos ali que acho que surpreendeu todo mundo, né? Ninguém esperava que ia ser tão bom quanto foi. Mas eu tenho algumas memórias com o Dorival, assim, porque quando meu pai era diretor do Inter lá, acho que era o Dorival o treinador, eu acho. E aí quando o Dorival é mandado embora, o meu pai assume como treinador no Inter. E aí eu lembro dele, assim, um pouco. Mas eu acho que tem muito jogador jovem surgindo, assim, muito cara bom. E a seleção ali me surpreendeu nos 2 jogos. Eu assisti só o jogo contra a Inglaterra, o outro jogo eu não consegui ver. Vi depois só, né? Mas todo mundo falou que foi uma surpresa, né? Positiva. Que barato, gente. Ouvi o Enzo Costa, filho do Fernandão. Você não se importa não de eu ficar falando? Não. Enzo Costa, filho do Fernandão. Não. Eu vi que você tá tão à vontade, que eu sinceramente eu pensei assim, ó. Eu vou encontrar um menino monossilábico, aquele mesmo que eu entrevistei lá. Nada. Sua mãe falou de onde é que vem esse traço da sua personalidade. Você tem uma relação muito bonita com a sua família. Uhum. Né? Você fala muito da sua família aqui. E eu, quando eu convivia com o Fernandão, isso era muito nítido no dia a dia. Cobrindo Goiás, fazendo jogos. Uma vez em São Paulo, veio jogar aqui. Então, assim, sua mãe fala da onde vê esse traço da sua personalidade? Não, é mais questão, tanto ela, meu pai mais assim, né, é mais evidente por ser uma pessoa que era mais pública e tal, mas ela também é muito parecida, assim, então não tinha muito como ser diferente, né? Você é um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, assim, e aí ela também é bem tranquila, então não tinha como meio que fugir disso, né? Seu pai sempre te deu liberdade. Ainda quando criança, vocês brincavam muito. Me conta uma coisa aqui. Se ele tivesse aqui, que mensagem você mandaria para ele? Não tenho nem ideia. Acho que se eu pudesse, assim, eu ia querer só abraçar ele mesmo, assim, ou ter uma conversa. Não precisava nem ser muito tempo, assim, porque ele sempre passou um ensinamento com poucas palavras, assim, ele sabia colocar muito bem as palavras, né? Então, eu não sei o que eu falaria para ele de verdade, não tenho nem ideia do que eu falaria. Só perguntaria, eu acho, se tá tudo certo, né, comigo, assim, se tem alguma coisa para corrigir. E pai, eu jogo como volante ou volto a jogar um pouco mais à frente? Não consigo uma luz aí que eu tô jogando como volante. Mas ele nunca me colocou pressão assim para ser jogador. Não.
Ele me deixava muito tranquilo. Não era do perfil do teu pai, do Fernandão. Nunca foi. Nunca foi. Eu vou finalizar o Sem Retranca, mas eu quero te contar uma história. Te contei isso aqui fora do ar. E um dos presentes mais bonitos que eu ganhei foi do seu pai, quando ele me deu uma entrevista com o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, que tava arrebentando. Não foi entrevista no Brasil, não. Foi uma entrevista. Foi a única entrevista do Ronaldinho Gaúcho por telefone. Foi pra mim. Uma entrevista longa. Às vésperas de uma Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul. Então eu tenho muito carinho pelo teu pai. Uma vez seu pai veio aqui pelo São Paulo e deu uma entrevista exclusiva longa pra mim. Eu dou uma entrevista só pra você, porque eu gosto, tenho carinho por você, eu guardo essa entrevista com o maior carinho do mundo. Depois eu quero que manda a primeira entrevista do Enzo pro telefone dele pra ele guardar. Ele novinho, foi artilheiro, deu 9 pro futebol dele. E me lembro quando estava começando a minha carreira ainda, a gente podia entrar na Serrinha, no estádio Arley Pinheiro, que era a concentração. Eu fiz uma entrevista de 15 minutos com seu pai num gravador Rádio Shack de pilha e de fita. E aí o gravador tava no pause, tava pausado. E aí eu falei assim, eu tava começando a minha carreira, eu falei assim, comecei a chorar, eu falei, poxa, Fernandão, eu não gravei entrevista. Quando eu chegar lá na rádio, o Cajuru vai mandar embora, o Charlinho vai mandar embora. Eu falei, não, calma, eu vou ali pegar mais um sorvete, vou pegar pra você também e volto pra cá. E aí me deu mais uma entrevista melhor do que ele havia falado. Então, queria contar, dividir um pouco dessas histórias. Eu sempre tive muito carinho por você, pelo teu pai, que me ajudou muito. E eu fiquei feliz demais por você dar esse presente aqui. 10 anos sem Fernandão. É um vazio no futebol, é um vazio porque eu conheci o Fernandão na essência, como ser humano, como jogador de futebol. E penso que você dá esse presente pra gente aqui do Sem Retranca. Você ficou muita vontade, muita vontade. O Enzo, que eu conheci como menino, né, o filho da Fernanda, do Fernandão, é um homem hoje. E saiba que você tem aqui um cara que vai torcer muito, que vai torcer demais. Obrigado. Você. Saiba disso. Agradeço pelo espaço aí, pela conversa. Gostei muito. Muito obrigado. Você gostou de verdade? Gostei. Você se sentiu à vontade? Sim. É o mínimo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Você vai levar o programa pra frente também? Sim, com certeza. Fiquei feliz de receber você aqui. Mostra essa tatuagem bonita pra gente fechar o Sem Retranca da Bandeirantes Goiânia com Enzo Costa, o filho do ídolo Fernandão, que brilhou no Goiás, campeão do mundo com o Internacional, e o Enzo tá aqui também conosco batendo um papo. Alegria te receber aqui. Muito tudo obrigado. De bom sucesso. Obrigado. Enzo Costa, filho do eterno Fernandão, conosco no Sem Retranca da Bandeirantes, que vai ficando por aqui. Gente, aqui deu.